Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus, nós estamos aqui mais um momento na presença deste Deus Todo-Poderoso, podendo aprender com suas escrituras. Amém? Te convido a abrir a tua mente, teu coração para o entendimento do que nós vamos ler hoje. Hoje nós estaremos lendo Marcos de número 4 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Novamente Jesus começou a ensinar à beira-mar e reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, e enquanto todo o povo ficava lá na beira da praia, ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. E parte dela também caiu sobre um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. E outra parte caiu entre espinhos, que cresceram, sufocaram as plantas e de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em uma boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, a 60 e até 100 por um. A seguir Jesus acrescentou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos outros que estão lá fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, e ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhe perguntou: vocês não entendem estas parábolas? Como, então, compreenderão todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeadas. E outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesma, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são com a semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouçam. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhe acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado, e de quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio de espiga. Na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que, quando plantada, é a menor semente de todas. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe ensinava e anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, aí ele explicava-lhes tudo. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro e os discípulos o acordaram clamando: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém?
Glórias a Deus por isso. Meus amados, aqui mais uma vez nós vamos estar lendo e dizendo a respeito da lei da semeadura, né, a lei da semente, porque o que Jesus está dizendo aqui por essa parábola é para que eu e você venhamos entender no mundo espiritual como funcionam as coisas, né? Existe, aqui ele está dizendo sobre a semente, e a semente é a palavra de Deus, aquilo que Deus lança sobre nós, através de profeta, ou Ele mesmo dizendo a nós, são as palavras de Deus que são lançadas na vida das pessoas, né? E aqui existem alguns tipos de terrenos, né? Alguns tipos de solos que somos nós. Cada um é diferente, cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito de lidar, mas quando se trata da palavra de Deus, nós temos que compreender que nós temos que buscar ser o melhor solo possível. Amém? Aqui ele destaca alguns tipos de solos, que ele fala sobre o solo, né? Enquanto é lançada a palavra de Deus sobre esse solo, cai em qualquer lugar, cai à beira do caminho, quer dizer, entrou no coração, fica vagando, né? E é onde vêm as aves, vêm e a comem. E há também o terreno pedregoso, né? Onde a terra ela é escassa. Então onde cai a semente, logo ela produz o fruto, mas logo também que sai o sol, ela é queimada. E também há aquele tipo de solo que é espinhoso, que é onde sufocam a palavra de Deus, a semente que é lançada no nosso coração. E ela não dá fruto, ela não tem como. E também há a boa terra, que ela germina, essa sim, a hora que é lançada a palavra de Deus sobre essa pessoa, com a terra boa, com o coração preparado, ela começa a dar fruto, e fruto em abundância para o Senhor, para o reino de Deus. Entenda? Então Jesus está dizendo através de parábola, e ele diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quer dizer, algo muito importante que eu e você temos que dar crédito a isso. Temos que ter, né, aqui a compreensão do que Jesus está dizendo. Porque ele dizia por meio de parábolas para o povo, porque era um jeito mais fácil de explicar. Porque o povo ali estavam totalmente... eles não tinham condições de absorver as informações espirituais que Jesus estava dizendo, querendo dizer. Então ele dizia por forma de parábolas para que fosse mais entendível para eles. Logo, junto com seus profetas, os seus discípulos, né, os apóstolos, ali ele abriu o jogo e ali ele falava realmente as palavras que deviam ser ditas. E eles compreendiam, pois tinham sido aberto o entendimento deles. Meus amados, nós temos que entender que na medida que nós vamos buscando ao Senhor, o Senhor vai abrindo o nosso entendimento. Então não é algo assim espontâneo, rápido, ágil. É uma questão de buscarmos. Ela é gradativa. Então quanto mais você vai buscando a presença de Deus, mais o Senhor vai tratando você e abrindo o teu entendimento para as coisas espirituais. Amém? Então depende de mim, de você, nos lançarmos aos pés do Senhor para que Ele possa tratar o nosso solo, tratar a nossa terra, para que seja um solo produtivo. Amém? Porque Ele diz muito a respeito disso, né? Que há ali algumas pessoas que são como a semente que cai à beira do caminho, né? Elas ouvem, são um tipo de pessoas que ouvem a palavra de Deus, até tem interesse, mas logo que ela está ouvindo, do outro lado está Satanás vendo, retirando, roubando toda a palavra que está sendo semeada. Então ela perde tudo. E outras pessoas são como um terreno pedregoso. Elas também estão ouvindo a palavra de Deus. A palavra elas recebem com alegria, mas ela não cria raiz. Elas permanecem por pouco tempo. Elas permanecem por pouco tempo porque elas não permitem, né, o coração ser tratado. E quando vem qualquer tipo de tribulação ou algum tipo de perseguição, alguma coisa que afronta, alguma coisa que fica, né, ali ruim dentro dela, ela abandona, ela sai dos caminhos do Senhor, ela se esquece. Então são o tipo de pessoas que não têm esse compromisso e não quer, né, que o Senhor trate o coração delas. Há também tipo de pessoas que são como os espinhos. Elas ouvem a palavra, mas quando chega qualquer tipo de preocupação da vida, né, qualquer tipo de engano das riquezas, pessoas que ficam sempre pensando nos bens materiais, os anseios por outras coisas, ali elas sufocam a palavra de Deus e elas se tornam infrutíferas. Então, a gente tem que entender que tipo de solo somos nós. É fácil de entender. Essa parábola nos ensina muito profundo de quem somos nós perante Deus. Que tipo de solo nós somos?
Amém? Nós temos que ser que nem esse último solo, que é o solo bom, a terra boa, né? Onde a gente ouve a palavra, a gente aceita a palavra, porque a palavra de Deus nos confronta. Porque sendo a palavra de Deus perfeita e santa, logo vai confrontar a mim e você que não somos perfeitos. Então é algo gradativo, cada dia mais nós vamos nos purificando, cada dia mais nos libertando, nos transformando segundo a vontade do nosso Deus. Sendo assim, conforme nós vamos lutando contra isso, aceitando a palavra de Deus dentro de nós, né? Testificando dentro de nós, nós vamos começar a dar colheita de 30, 60 até 100 por um, pois é o próprio Deus que nos concede essa graça e essa virtude. Amém? Outro assunto também que o Senhor fala é a respeito da luz. Nós somos a luz deste mundo, nós somos o sal dessa terra. Quando nós aceitamos a Jesus e começamos a viver o caminho de Deus, a vontade de Deus Pai, nós passamos a ser luz para as pessoas, luz para este mundo. Então logo, nós não podemos ofuscar ou ocultar essa luz de dentro de nós. Ser aquele cristão 007, né, que só é crente dentro da igreja. Fora da igreja, só Deus sabe o que faz. Entende? A conduta não condiz com o que é ensinado. Então, meus amados, nós temos que ser luz. Porque ele diz aqui, quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não vai colocar num lugar apropriado? Se nós somos luz, é para colocar em um lugar alto, para nós iluminar as pessoas. Só que tem muitas pessoas que ouvem a palavra de Deus, né? É ensinado, né, a semente nos corações, mas logo que essa pessoa sai ali do templo, sai da casa de Deus, e quando vai para a tua casa, para o teu trabalho, a conduta dessa pessoa é totalmente distorcida do que é aprendido. Ela simplesmente ofusca o brilho que há em ti, que é o brilho do Espírito Santo de Deus, a luz do Espírito Santo de Deus. Ela ofusca, ela apaga, ela esconde, ela coloca debaixo da cama, entende? Ela coloca um balde sobre ela para ocultar quem ela é de verdade. Então, meus amados, temos que ter muito cuidado com isso, porque Deus está vendo tudo, nada, ele diz aqui, porque não há nada oculto perante Deus, nada, senão para ser revelado. Uma hora Deus vai revelar, né? Então, nada escondido, senão para ser trazido à luz. Deus sempre vai trazer à tona a realidade, a verdade de todas as coisas. Então, meus amados, é muito melhor a gente viver uma vida de obediência, uma vida de santidade, do que tentar omitir as coisas, esconder as coisas, sabendo que Deus vai trazer a revelação de tudo isso, tá bom? Porque ele disse, se alguém tem ouvidos para isso, ouça o que Deus está falando para nós. Amém? Então, meus amados, esses são tipos de ensinamentos que Jesus trazia para o povo, que é para nós também, entende? É muito fundamental eu e você aprendermos todas essas coisas para que nós possamos dar frutos para Deus, frutos para o reino de Deus, né? E ele diz aqui algo muito lindo também, que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente sempre vai germinar e crescer, porque isso é o dom de Deus, né? Embora ele não saiba como isso acontece, mas a terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, então vem ali, né, a espiga cheia de grãos. Então o que Deus está dizendo sobre isso? Se eu e você fazemos a vontade de Deus, se eu e você preparamos o nosso coração para sempre estar recebendo a palavra de Deus, que é a semente, e nós cultivarmos ela dentro de nós, vivendo uma vida de integridade, de obediência, de fidelidade com Deus, né, sendo sinceros conosco mesmo, de sempre estar buscando primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Logo, a palavra de Deus está nos ensinando que isso é automático, entende? Mesmo você dormindo ou você estando de pé, isso vai germinando dentro de você. Embora você não saiba como vai acontecer, mas Deus vai trazer à tona, Deus vai trazer a realidade do milagre, Deus vai trazer a realidade do amadurecimento. Deus faz isso, né? Assim como ele fez essa parábola, né? Trazendo sobre o meio da natureza. Então, nós temos, meus amados, né, que ficar maduros perante Deus. Temos que ser, sim, árvores frutíferas, árvores que possam dar frutos ao reino de Deus, amém? Então, são todos esses ensinamentos que Jesus nos traz, né, como ele também compararia ali o reino de Deus, que parábola usaremos para descrevê-lo, e ele fala algo muito lindo também, que é como um grão de mostarda. Sabemos que é o menorzinho grão, né, que tem ali de hortaliças, e quando ela é plantada, por ela ser a menor semente de todas, mas no entanto, quando a gente começa a cultivar ela, né, começa a cuidar dessa semente que é a palavra de Deus, quando a gente está se iniciando, né, perante a face de Deus,
o ministério, ela é plantada e a gente começa a cuidar com amor, com carinho, obediência, sabe, integridade, ela vai crescendo e ali ela se torna a maior de todas as hortaliças, onde nós vamos ter condições de abrigar as pessoas, de ajudar as pessoas, de dar frutos para as pessoas poder se alimentar da palavra de Deus através de nossas vidas. Amém? Então são essas parábolas que Jesus estava ensinando ao povo e nós estamos trazendo a tradução dessas parábolas para o ensinamento, que eu e você possamos nos amadurecer cada dia mais. Amém? Então, meus amados, a fé, nós temos que ter que a fé, ela é cada dia mais cultivada, cada dia mais cuidada. Conforme você vai aumentando o nível de fé que você tem em Deus, coisas lindas e maravilhosas Deus vai te mostrar, Deus vai te revelar, porque isso é a promessa de Deus. Deus nos garante isso, certo? Então, meus amados, essa é a palavra de hoje. Vamos viver em obediência, vamos viver em integridade com Deus, porque Deus tem coisas maravilhosas para realizar através da minha vida e da tua vida. Os dias são maus? São. Vai piorar? Vai piorar, porque Deus já escreveu tudo, está tudo escrito na palavra de Deus que dias ruins, dias terríveis estão para acontecer, mas os teus filhos, aqueles que são santos perante o Senhor, aqueles que são os filhos de Deus, que estão vivendo em obediência, em santidade, esses serão guardados até a vinda de Jesus Cristo, amém? Então, torne essa palavra dentro de você, vive em uma vida de obediência, traga também as pessoas para perto de você, ensine a palavra de Deus, traga restauração sobre as famílias, sobre os seus familiares, sobre os seus amigos. É importantíssimo, meus amados, nós começarmos a transmitir o que Deus nos ensina para o próximo. Nós temos que contagiar as pessoas com o que Deus nos traz de bom. Amém? O mundo, ela contamina as pessoas, mas nós, filhos de Deus, que temos uma vida de santidade com Ele, nós temos que transmitir isso, contagiar as pessoas com o que é bom, agradável e perfeito, que é a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz de Jesus.